Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso bíblico. Nós estamos percorrendo os livros do Novo Testamento, de modo especial as cartas de São Paulo. Nas últimas aulas nós estudamos as cartas de São Paulo aos Tessalonicenses. Se você perdeu as últimas aulas, vou deixar o card da última aula aqui. Na descrição desse vídeo você encontra o link de todas as aulas. E hoje nós iniciamos a carta de São Paulo aos Gálatas. Nós vamos estudar um pouquinho o contexto, as problemáticas, a mensagem, o conteúdo da carta de São Paulo aos Gálatas. Então hoje nós damos mais um passo em mais uma carta do Novo Testamento. Começamos hoje vendo um pouquinho o fundo de cena desta carta aos Gálatas. E a gente começa respondendo a pergunta: quem eram os Gálatas? No século III a.C., algumas tribos celtas, elas se moveram da Gália, hoje França, e penetraram na Ásia Menor. Após guerras muito violentas, eles se estabeleceram na região central da Ásia Menor, tendo por capital a Ancira, hoje Ankara, na Turquia. No ano 25 a.C., os romanos invadiram a Galácia e a integraram numa confederação mais ampla, chamada Província Romana da Galácia, que chegava até o sul da Ásia Menor, compreendendo Psídia, Licaônia, Panfilha. Então, havia uma Galácia étnica, situada no centro da Ásia Menor, daquele povo que veio da Gália e se instalou ali, que era uma população mais rude, mais belicosa, mais dada à guerra, aos combates, e a Galácia política, que é essa implantada pelo Império Romano, que chegava até o sul da Ásia Menor e que compreendia outros povos, além daqueles celtas que tinham vindo para essa região. Os estudiosos da Bíblia, eles se perguntam se essa epístola aos Gálatas se dirige a essa Galácia étnica ou a Galácia política. Então, para a gente não se aprofundar muito, a gente vai seguir o que a maioria dos autores opta, que é pela Galácia étnica, ou a Galácia no sentido estrito da palavra, que ela ficava mais no centro da Ásia Menor e não tanto aquela que o Império Romano estendeu até o sul. São Paulo, ele visitou essa região tanto na segunda quanto na terceira viagem missionária. Se você pegar lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 6, e Atos 18, 23, você vai encontrar passagens que citam essas visitas de Paulo à Galácia. Atos 16, 6 e Atos 18, 23. Certamente Paulo não chamou de Gálatas os habitantes da Galácia política, que é aquela que ia até o sul, porque eram outros povos também misturados e não eram de sangue celta ou gálata, propriamente dito. Pouco a gente sabe a respeito da fundação das comunidades ali na Galácia. Em Gálatas 4, versículos 13 e seguintes, o apóstolo ele diz que na Galácia ele foi afetado por uma grave enfermidade, talvez uma doença nos seus olhos, quando lá esteve pela primeira vez, ou seja, por volta do ano 50. Pode ser que essa moléstia tenha prolongado, para além do que ele esperava, a estadia do apóstolo naquela região. Na terceira viagem missionária, que acontece entre 53 e 58, Lucas nos diz apenas que Paulo percorreu sucessivamente o território gálata e a Frígia, confirmando todos os discípulos. Atos 18, 23. Naquela época,
já havia acontecido o Concílio de Jerusalém, que nós encontramos em Atos 15, aquele embate sobre Paulo e Pedro a respeito se os que se convertiam precisavam ser circuncidados, precisavam seguir a lei de Moisés ou não. Já havia acontecido esse debate e já tinham se chegado à conclusão que não. Quem se tornava discípulo de Jesus não precisava se tornar judeu antes. E aí a gente entra na problemática que aquela comunidade dos Gálatas estava vivendo. Da Galácia, durante a terceira viagem missionária de Paulo, por volta do ano 54, ele se dirigiu a Éfeso, saiu da Galácia, foi para Éfeso, onde ele permaneceu ali por 3 anos. Atos 19, do 1 ao 10, a gente vê esse relato, Atos 20, versículo 31. Mas mesmo indo para Éfeso, ele manteve um intercâmbio muito intenso com as comunidades da Ásia e da Grécia. Foi nesse contexto que se apresentaram a Paulo alguns irmãos com algumas notícias um pouco perturbadoras que vinham da Galácia. E essas notícias informavam que tinham chegado àquela região da Galácia alguns judaizantes. Quem eram os judaizantes? Eram pessoas que entendiam que para se tornar cristão, antes precisava se tornar judeus, ou seja, precisavam seguir a lei de Moisés, precisavam ser circuncidados. E esses judaizantes muito radicais, muito extremados, estavam perturbando a vida daquela comunidade, declarando que sem a circuncisão e sem seguir a lei de Moisés, eles não poderiam ser salvos. Os argumentos desses pregadores estavam induzindo os Gálatas a abraçar as observâncias de Moisés, da lei de Moisés, da lei mosaica. Você pode encontrar algumas passagens em Gálatas, no capítulo 1, versículos do 6 ao 9, no capítulo 3, versículo 1, no capítulo 4, no versículo 9, no versículo 21, no capítulo 5, versículo 1, versículo 12. Esses judaizantes, eles tentavam enfraquecer ou anular a autoridade de Paulo, dizendo que ele não era apóstolo coisa nenhuma. E para compensar essa autoridade que ele não tinha, eles diziam que Paulo seria um oportunista, pregando um cristianismo mutilado, sem as observâncias da lei, somente para agradar os seus ouvintes. Eram essas as notícias que esses judaizantes estavam espalhando ali na Galácia a respeito de Paulo. Paulo, ele procuraria tão somente o favor dos homens, pois ele tinha mandado circuncidar Timóteo para não melindrar com os judeus, mas ele tinha se oposto à circuncisão de Tito para não desagradar os pagãos. Então, a acusação desses judaizantes é que Paulo, ele abria exceções dependendo de quem ele queria agradar. Então essas calúnias, essas difamações acabaram dividindo e amargurando os Gálatas, que se mordiam e se devoravam reciprocamente, como Paulo escreve no capítulo 5, no versículo 15. O apóstolo, ele não pode ter deixado de experimentar uma viva indignação em vista desses acontecimentos. Ele podia até suportar em silêncio a deturpação da sua imagem pessoal, mas não podia permitir a autenticidade do Evangelho, porque no fim das contas era isso que estava sendo colocado em dúvida, o Evangelho que Paulo havia transmitindo. Impor a lei de Moisés aos cristãos significaria esvaziar a obra salvífica de Cristo. Equivalia a dizer que o Cristo não foi o suficiente Salvador. Seria pôr alguns preliminares da obra
e a própria obra de Cristo no mesmo pé. Se Cristo já veio, já salvou para nos libertar até da lei, por que seguir a lei de Moisés? Então, essas dúvidas que esses judaizantes estavam colocando, colocavam em xeque mate a própria obra redentora de Jesus Cristo. Por isso, Paulo ele teve que escrever sem demora uma carta aos Gálatas, já que não podia abandonar o intenso ministério que ele estava praticando em Éfeso, onde ele estava. Então essa carta deve datar ali do ano 54, escrita na cidade de Éfeso, onde ele estava no período. É com certeza um dos escritos mais veementes do apóstolo, em que, por exemplo, faltam aqueles habituais elogios à comunidade que São Paulo costumava fazer no início de cada carta. Eu acho que a situação estava tão feia que Paulo se sentiu tão abalado por aquelas acusações, por aquelas deturpações, que nem a saudação de elogio ele fez àquela comunidade. Então esse é um pouco o pano de fundo que nos ajuda a entender o conteúdo que Paulo escreve aos Gálatas, e a gente começa a estudar na próxima aula, na próxima quinta-feira. Agradeço a sua companhia, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal, compartilhe, e se você já quiser ler, iniciar essa leitura da carta aos Gálatas, isso vai ajudar também para os nossos próximos encontros. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua vontade de conhecer mais a fundo a palavra de Deus, e que Ele te abençoe.